exemplo for, fazer aqui então, né, o nosso componente laço for. Temos o laço for, né, temos aqui o laço for no JavaScript, vai ser a mesma coisa, porque a gente está utilizando aqui o JavaScript, só a forma da apresentação que vai ser diferente. Nós vamos criar aqui o componente e apresentar ele lá no HTML, certo? Então aqui nós vamos ter, né, a criação do nosso componente. Tudo que nós temos aqui nesse exemplo for.jsx, nós vamos passar para app.jsx. Por que a gente faz essa separação? Porque nós estamos trabalhando aqui com modulações. Fazer um trecho do código em um lugar e depois você faz a utilização em outro, certo? É como se fosse ali o seu CSS, como se fosse ali o seu JavaScript normal, puro, certo? Então você faz a separação. Faz né, os códigos em um documento, no outro documento você faz a inserção, a visualização, certo? Então o intuito de trabalhar com React é isso, você criar os componentes separados e depois você fazer ali, né, a exibição, né, no documento principal, certo? O app.jsx, ele está indo para onde? Ele está indo aqui para o main, certo? Main JSX, então ele vai ter aqui, ó, esse documento, e esse documento aqui vai renderizar lá no HTML, certo? Lá no HTML nós temos uma div que se chama root. Lá nessa div root nós vamos fazer aqui, ó, a renderização, né, aqui do nosso componente app, certo? Então entendam essas ligações. Você cria os componentes, manda lá para o app. Aí esse main pega e junta tudo e manda renderizar lá no HTML, certo? O HTML tem aqui, ó, uma div chamada root. Então se você vir aqui, ó, no index.html, você vai ter aqui a div root, certo? Então é importante você entender esse fluxo aí dos dados, das informações, para saber como que chega lá na parte do HTML, na parte do view, certo? Por enquanto não tem nada, né, que eu apaguei aqui o app.jsx, então não vai aparecer nada. Esse daqui eu vou fechar. O separador, deixa ele aí, daqui a pouco a gente chama ele, certo? O app.jsx, daqui a pouco a gente fala sobre ele, tá? Vamos criar aqui então o nosso laço for. Então o laço for, vamos ter aqui um import. O import vai ser ali o useState, tá? Porque nós vamos mudar, né? Nós vamos mudar aqui, né, o estado ali do nosso componente da visualização, certo? Então vai ter ali modificações. O laço for, ele vai trazer ali, né, a nossa listinha, né, o nosso vetor, e cada vez que ele passar ali, ele muda, né, o estado ali daquele vetor, porque o laço de repetição ele vai fazer a inserção dos valores dentro do vetor. Então você vai ter ali um useState, certo? Já falamos sobre isso daqui nas lives anteriores. Nós vamos criar aqui, né, o nosso laço de repetição. E vamos fazer a exportação de todo esse documento para enxergar no outro documento, certo? Agradeço o feedback do pessoal aí, tá? Do Lucas aí, da May, o pessoal tá comentando aí. Agradeço a força de vocês, tá? Por isso que as nossas lives, né, elas sempre dão uma melhorada, porque o pessoal participa, comenta, ajuda, dá essa força aí pra gente, tá? Vamos ter aqui o export, né? Vamos exportar isso daqui. Default function, exemplo for, certo? Colocar o F maiúsculo, né, o camel case, fica mais fácil aí da gente visualizar. Eu procuro colocar o mesmo nome da função com o nome aqui do componente, né, o nome do documento ali que a gente está criando, certo? E depois aqui você vai ter o return. Então você faz o return, esse return aqui ele vai, né, fazer a renderização lá pra gente, certo? Então o que é lógica, eu vou colocar aqui, ó, lógica, e aqui embaixo no return, parte do view, certo? Então separa isso daí. Você pode montar tudo aqui também no return. Você pode fazer ali uma mistureba, mas não vai ficar legal, vai ficar bagunçado. Então você pode se perder depois. E não é boas práticas você fazer lógica de programação aqui na parte que vai visualizar ali, né, no HTML, tá? Não é boas práticas. Uma coisa ou outra que se você precisar utilizar, for ali, né, necessário, não tiver jeito, aí você utiliza ali, certo? Então, mas separa isso daí. O que mais que a gente tem aqui para passar para vocês aí, né, os detalhes aqui, ó, você pode fazer isso daqui também, ó, export default, colocar aqui embaixo depois que você terminar tudo isso daí, tá? Aí você faz lá o export, né, o default exemplo for, certo? Então você coloca aqui embaixo ou você coloca ali em cima, aí vai do gosto da pessoa, certo? Então a parte da lógica, a parte de cima, vamos começar aqui com a lógica, depois a gente faz ali a parte do view, certo? Então a lógica, qual que é a lógica que a gente vai utilizar aqui? Vamos ter ali então alguns números, então vai ser ali um vetor, vamos ter aqui números, 7 números,
e depois aqui recebe ali o useState. Como é um vetor, né, vai estar vazio, você coloca ali a estrutura do vetor. Se fosse ali uma string, você colocaria ali a aspas duplas, simples ou crase vazio, certo? Então o que acontece aqui no React? O React vai ter aqui então um set números, que vai ser ali uma função que vai passar os valores para números, certo? É assim que funciona aqui no React. Nós vamos ter agora uma função chamada gerar números. Essa função gerar números é a parte da lógica que a gente vai fazer, tá? Vamos ter aqui uma const chamada lista, recebe, né, aqui um vetor vazio por enquanto, porque nós vamos fazer a inserção, né, dentro dessa lista aqui, né, utilizando ali o laço for. O laço for, ele tem ali três partes, né, a inicialização, né, a condição e depois o incremento ou decremento. Então o laço for tem três partes, parte 1, parte 2, parte 3, certo? Cada parte é separada uma da outra com ponto e vírgula. Então você vem aqui, ó, ponto e vírgula, e depois aqui, ó, você vai ter a parte 3, certo? Então você vai ter cada pedacinho desse daqui, né? Vou deixar junto aqui para não ficar acusando ali. Então você tem três partes. A primeira parte é o início, a inicialização. A segunda parte, a parte da condição. E a terceira parte, o incremento ou decremento, certo? Entendendo a estrutura do for, fica mais fácil de você prosseguir aí com seus estudos, tá? O que vem aqui dentro é a condição, por isso fica condicional. Quando você pega um livro aí de programação, um curso de programação, você vai ver lá, e vê lá no índice, né? O que você aprende primeiro? Né? Os inputs, output, tipo de dado, né? Você aprender ali as condições, depois vem o laço de repetição, né? Porque senão, como que você vai fazer uma repetição se você não conhece a condição, certo? Então vamos lá na parte 1, vamos ter aqui uma let, pode ser var também ou pode ser let. Depois a gente fala sobre isso daí, tá? Para abreviar aqui, não ficar tão comprido e vocês já ir se acostumando que as pessoas vão colocar o nome dessa let de i. Ela é bem parecida com o número 1, certo? Então toma cuidado aí. Enquanto o i for menor ou igual a 5. Enquanto o i for menor ou igual a 5, você vai ter aqui o i recebendo mais 1. Então coloca lá o i mais mais. O i é de inicialização, de index, certo? Então por isso que o pessoal coloca aí i. Mas olha isso daqui, ó, para quem está começando agora, se colocar um i ali, ó, vai ficar difícil, tá? Então presta bastante atenção, troca esse nome, coloca contador, porque a função, né, o motivo de existir esse let i é dele ser um contador, por isso que ele existe, para ele contar para a gente a repetição. Se você não tiver um contador na sua repetição, a sua repetição vai entrar no loop infinito, certo? Então tem que ter essa forma de fazer uma finalização, que é através de um contador, certo? Então nós vamos ter agora dentro do laço de repetição, bloco de comandos. Qual que é o bloco de comandos que vai acontecer aqui? Vai ser a nossa lista, .push, né, o método push. Ele vai fazer a inserção, né, aqui, ó, vai fazer a inserção de um novo elemento lá no final do vetor, certo? No final do array. Então nosso push, o método push, vai fazer isso daqui pra gente. Então o que você passar aqui dentro é o que ele vai inserir lá dentro do seu vetor. Nós estamos aqui no JavaScript. O JavaScript ele tem essa flexibilidade de você não tipar os dados. Se você colocar aqui, ó, lista push, vai inserir ali seu nome, ele vai inserir seu nome lá no vetor, tá? Então toma cuidado aí com o JavaScript, porque não é tipado. Se você colocar ali os dados errados, vão ser inseridos errados, tá? Isso, você só vai perceber isso daí na execução, diferente do TypeScript, que você já determina que o seu vetor vai ser ali um vetor de números, certo? Nós vamos fazer aqui a inserção de cada número que for gerado aqui. Primeiro vai ter aqui o número 1, certo? Então o número 1 vai ser inserido lá no vetor lista. Então se você colocar o 1, ele vai inserir o número 1. E o próximo número não vai ser inserido porque você não colocou o próximo número. Quem está representando isso daqui é a letra i. Então você coloca ali o seu i, que é o seu contador. Esse contador está valendo 1. Depois ele vai passar no laço, vai valer 2, depois vai valer 3, até chegar no final ali da repetição, certo? Então esse daqui é o laço de repetição for. A diferença do for, né, para os outros laços de repetição é que aqui você está vendo, ó, quantas vezes vai acontecer aquela repetição, tá? Então vai acontecer aqui, ó, 5 vezes, porque a gente colocou ali, né, o operador menor ou igual. Depois aqui embaixo, aí você chama ali, né, a sua função ali, os 7 números, e passa a lista. Então agora você está pegando os 7 números, pegando essa lista e passando agora para números. Então agora o nosso vetor, né, é um números, certo? Essa constante aqui.
tá? Então agora a gente consegue trabalhar ali com, né, esses números aí, certo? Então essa daqui é a parte do laço de repetição, que é a parte da lógica. E aqui a parte do view, a parte da visualização, que a gente vai ter lá no HTML, certo? Vamos ter aqui então uma div. Coloca aí, né, a tagzinha, né, senão lá não aparece ali. Só toma cuidado no React, tá? O React aqui você tem que tomar muito cuidado, porque quando você trabalha com componente, a barrinha fica para cá. Quando você trabalha com as tags, a barrinha fica para o outro lado, tá? Então toma cuidado aí para não colocar a barrinha de um lado errado, senão depois não funciona, tá? O array não é limitado ao criar, se eu não me engano, em Java tem que declarar as casas, exatamente, tá? Em Java, em PHP, outras linguagens de programação aí que, né, diferente do JavaScript. JavaScript é flexível, você consegue criar o vetor vazio e depois você coloca lá as coisas dentro dele, ele vai abraçando, né, o que você colocar, certo? Então o JavaScript é flexível, tá? Mas tem, né, as partes ruins, né, do JavaScript, tá? A gente já fez bastante lives aqui do TypeScript fazendo essa comparação. Não é só a questão da tipagem, tá? Orientação a objetos, funcionalidades que tem no TypeScript não vai ter aqui no JavaScript, tá? Então não é só a questão da tipagem. Mas no Java, né, no Java, que é a linguagem diferente do JavaScript, lá você também precisa colocar o tipo de dado, né, a quantidade de elementos. Aqui não precisa, tá? Aqui você consegue fazer depois. Vamos lá então, né, seguindo aqui nessa div, vou colocar aqui um style. Vou colocar esse style, mas você também tem, né, a questão ali do CSS, né, o CSS global. Aqui nós estamos no CSS deste componente. Se você segue a mesma regra do CSS, tá? Se você utiliza lá uma classe para mexer num elemento, você faz uma modificação, vai ter aquele efeito. Aí se você vai especificamente naquele elemento, utilizando a div, né, utilizando ali o ID, aliás, né, utilizando o ID ou o elemento específico, aí ele pega, né, o CSS que você determinou, tá? Então toma, né, cuidado aí com o CSS, às vezes não tem um comportamento que você quer, porque às vezes, eu fiz um CSS, chamei esse elemento lá no CSS global e chamei especificamente ele, tá? Então ele vai seguir o que está lá no global. Aí se você vir aqui, ó, depois não funciona, tá? Quem assistiu a live de ontem viu isso daí, né? Eu fiz ali um botão, só que eu tinha feito o CSS dele global e tinha chamado pelo elemento. Então ele vai pegar o que está lá no global, não vai pegar aqui, certo? Então tem essas diferenças aí. Dá uma olhadinha aí para tomar cuidado, senão depois não funciona o seu CSS, é porque tem coisa lá no global também. Vamos ter aqui o H2. Aqui vamos ter o gerar números. Tá? Gerar números, não, aqui é o gerar números é no botão, né? Aqui vai ser o exemplo com for, tá? O gerar números ali é do botão. A gente já vai fazer aqui o botão na parte de baixo, tá? A gente já vai fazer aqui o button. O button é sim, você coloca o label dele e gerar números, tá? Coloca aí gerar números, certo? Então esse daqui vai ser o label do botão. Vamos ter aqui o evento de onClick. O onClick vai então executar ali o gerar números, tá? A função que a gente acabou de criar aí, certo? Dá 2 cliques nela, vai aparecer aqui, tá? Então aparecem as marcações ali direitinho. Então tem o H2, tem o button, o que mais está faltando? Faltando o lugar onde a gente vai exibir isso daqui, tá? Aonde a gente vai exibir isso daqui vai ser lá no nosso UL, tá? Vamos ter aqui a nossa tag UL. A tag UL é a tag parent, então ela vem antes da tag filha, que é a tag LI, certo? Então para você colocar, né, as informações lá na LI, você precisa aqui de uma UL. É importante, quando você trabalha com JavaScript, se você tem uma base ali de HTML e CSS, te ajuda bastante, tá? Te ajuda bastante. Agora, se você está aprendendo HTML e CSS, o JavaScript pode esperar um pouquinho, tá? Mas não precisa esperar tanto assim. Você consegue trabalhar com as 3 tecnologias, aprender e estudar ali ao mesmo tempo. Mas, né, o HTML e o CSS, ele fica um pouco mais solto ali do JavaScript. Agora, se você está trabalhando com JavaScript, é importante você saber o HTML e CSS, tá? Vamos ter aqui então, né, dentro da UL, vamos fazer aqui então a inserção ali dos nossos números.map. Nós vamos fazer uma live só para map, uma para filter e outra para reduz, tá? Então nós vamos utilizar esses métodos que são repetições, derivações ali do laço for, tá? Então o map nós vamos falar em uma outra live especificamente só do map, tá?
Nós temos aqui então, né, um callback, você precisa passar, o callback é uma função, nós vamos falar também sobre callback nas nossas lives aqui, tem callback, tem ali a questão do map, filter, reduce, utilizando só o JavaScript puro, tá? Mas nós vamos trazer aqui para o React para vocês verem como que funciona tudo isso daqui, tá? Pessoal, tem bastante gente comentando aqui na nossa live, agora que deu aquela destravada, né? Tem bastante gente aqui, agora tá funcionando, né, o som nas plataformas aí direitinho. Deixa eu só ver aqui os comentários rapidinho, a gente já volta aqui nos códigos, né? Lança um TS aí, tipo a function, né? Aqui você tem que criar o projeto, né, no React já com o TypeScript, tá? Não é só colocar aqui o TypeScript para funcionar que não vai funcionar, tá? Até porque aqui, ó, é JSX, teria que trocar a extensão, tem que trocar as configurações também. Para quem procura eventualmente ser full stack, recomendo aprender React antes do Angular. O React é mais fácil, a curva de aprendizagem é mais tranquila do que o Angular, tá? O Angular você já vai chegar direto no TypeScript, vai ter outras configurações ali, vai ficar um pouquinho mais difícil. O React você consegue utilizar, né, o JavaScript, depois você faz nessa migração pro TypeScript. E olha que interessante, depois você consegue migrar para o React Native e programar para mobile, tá? O intuito nosso é esse, fazer essa temporada, né, de lives aqui com o React, com o JS, depois incrementar aí o TypeScript e depois chegar aí na parte do mobile, tá? Então se você estiver acompanhando a nossa live desde segunda-feira, nós estamos trazendo aqui vários vídeos aqui, várias lives de React com JavaScript. Depois você vai ter essa progressão aí para o TypeScript e depois para o, né, o React Native, certo? Vamos lá então, aqui no nosso números.map, vou colocar aqui então o nosso callback, que vai ser uma função de seta. Essa função de seta nós vamos colocar aqui um n, porque o map vai fazer a varredura dentro do números e cada item desse números, né, do vetor números, nós vamos chamar de n. E depois vai pegar esse n e nós vamos colocar aqui dentro, aqui do parênteses. Aqui dentro do parênteses nós vamos colocar ali a nossa li. Então vai ter aqui a li. E aqui no meio da li você vai colocar ali o número, dois pontinhos e a parte do JavaScript aqui dentro, certo? O n. Aqui no nosso caso, né, do React, no React nós temos que colocar aqui um índice, né? Nós temos que colocar aqui a nossa chave, né? Colocar aqui o key, né? O key vai ser o próprio número ali, certo? Depois, quando a gente estiver falando sobre objetos, né, um vetor de objetos, a gente vai entender ali, né, as estruturas que a gente vai ter, né, e vai vir também o key, né, esse key aqui vai ser útil também depois nas próximas lives aí, tá? Então já deixa, né, no esquema aí, né, esse material, dá uma estudada direitinho, né, volta o vídeo depois, assiste desde o começo, só não assiste agora na sequência porque a gente perdeu ali um tempão que a gravação não estava saindo som, tá? Graças aqui a Ney, né, o Lucas aqui, o pessoal conseguiu dar um toque pra gente, a gente refez ali o começo, tá? Então nós estamos refazendo toda essa estrutura aqui que a gente já tinha feito no comecinho, tá? Vou voltar aqui então, né, colocar aqui na parte de cima, nós temos agora então o fechamento aqui do nosso return, né? Então o nosso componente já está pronto aqui, né? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui, né? Vou deixar um pouquinho mais compactado para ver se não está faltando nada aqui. Tá? Então aqui vai ter o H1, o H2, né, o botão, né, a UL e a LI para apresentar ali as informações para a gente, né? Que mais que precisa aqui? Eu acho que não precisa mais nada ali. Vamos agora então fazer o nosso app.jsx. Vamos ter lá um import. O import aqui vai ser o exemplo for, tá? Aqui você pode deixar assim ou se não você quiser, você pode colocar aqui, ó, pontinho, pontinho, barra src, porque está na pasta src, essa pasta componentes. E depois você coloca ali o resto, né, do caminho ali, né, no path, né? Vamos ter aqui um outro import. Esse daqui vai ser para o separador que a gente construiu ali. Deixa eu ver o separador lá, como é que tá ele, né? Se não aparece aqui, vamos ver aqui no separador. Ele tá lá no... Tá com export já, né? Tá com export. Vamos lá então. Então ele tem que aparecer aqui, né? Import separador. Tá, apareceu ali, certo? Então aqui, ó, coloca aí ponto barra src, certo? Então nós temos dois componentes. Fizemos aqui os componentes separados, tá? Fizemos aqui os componentes separados
para não ficar tudo amontoado aqui no app.jsx. Você poderia fazer tudo aqui, tá? Poderia fazer aqui, mas para não ficar amontoado a gente está fazendo separado, tá? Vamos ter aqui a nossa function app. Aqui no app vamos ter o return. Dentro do return nós vamos colocar aqui uma div. Essa div aqui é só para armazenar ali, né, os componentes, não ficar tudo jogado. Aqui nós vamos colocar a barrinha, fica lá para o lado direito, tá? Aqui vai ser o separador. Não, o separador também vai, mas eu vou colocar ali embaixo. Então, exemplo for. E depois aqui o nosso separador. Certo? O separador e o exemplo for só aparece porque fez o import. Se você não fizer o import, não vai aparecer. Temos aqui então que exportar o nosso app. Exporta aí de uma maneira, né, default, senão não aparece depois, porque esse app, ó, vamos só prestar atenção aqui rapidinho, né? Criamos os componentes, fizemos aqui a exportação, certo? Na exportação dos componentes, tanto esse quanto esse daqui, ó, exportamos, certo? Tá exportado. Aí você vem aqui e pega ele aqui, faz o import. Pegou ele aqui, esse documento app.js agora consegue trabalhar com os documentos que foram importados. Agora o app.jsx, você vai mandar ele aqui, ó, no main. Né? O main vai fazer a renderização lá no HTML, certo? Então esse main aqui é o principal. É ele que vai mandar lá para o HTML, na tag root, fazer a exibição para a gente, tá? Então aqui, ó, no nosso index.html, tem aqui, ó, né, a tagzinha aqui do div, né, a div com um ID root. Aí aqui vai fazer a exibição ali no nosso, né, o nosso componente, certo? Vamos verificar aqui então no servidor. Conforme a gente vai fazendo aqui, ele vai, né, mexendo aqui, né, aparecendo as informações, tá? Deixa eu ver onde ele está aqui. Tá lá para cima, né? Vou fechar ele, abrir de novo, npm run dev. Aí você segura o Ctrl, dá um clique, aí ele vai aparecer aqui, né? Deixa eu colocar aqui para cá. Então já apareceu, né? Ele vai vir assim, ó. Aí se você clicar em gerar números, ele vai gerar os números pra gente, tá? Então estamos, né, agora na segunda vez que a gente está exibindo isso daqui, né? A nossa live teve que fazer um reiniciar, né, aqui na nossa live porque não estava saindo o som. E para deixar o material gravado bonitinho para vocês, né, eu voltei, né, esse pedaço para a gente conseguir ter o material para estudar depois aí, tá? Depois que ficar, né, disponível o vídeo para poder fazer a edição, aí eu corto aquele pedação do começo lá, que foi mais ou menos uma meia hora aí que a gente levou, certo? Então eu faço esse corte aí depois, tá? Então trouxe aqui, né, o componente, só tá aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo aqui o separador, né? Então o separador tá aqui, ó, só uma linhazinha, tá? Depois se vocês quiserem aí, ó, modifica isso daqui para deixar mais destacado, tá? E o botão também, ó, coloca um fundo nele, troca a cor aí, faz um negócio diferente aí, tá? Aqui então é só para a gente ver os exemplos. Fizemos exemplo com o for, agora a gente vai fazer os exemplos com o laço while